Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Talk Show e Podcast Carreira e Suas Vozes, apresentado pelo programa Madrugada Astral na Rádio Vibe Mundial e Astral TV. Agora também disponível nos canais do YouTube, @Madrugada Astral e Cláudia Cardillo Oficial, e no Spotify, Cláudia Cardillo Oficial. Eu sou Cláudia Cardillo e estou aqui com Eduardo Santana, mais conhecido como Eduardo Terrário. Seja muito bem-vindo, Edu. Obrigado, Cláudia. É um prazer estar aqui contigo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer realmente estar aqui. Que delícia. Para falar um pouquinho sobre esse mundo mágico aí dos terrários. Eu estou muito feliz porque hoje eu conheci o Edu há algum tempo atrás, fazendo os terrários. Eu fiquei encantada com o universo que ele cria dentro desses vidrinhos. Não são só vidrinhos pequenininhos, não. Quem conhece a loja dele, eu já estive lá na Bela Vista, aqui em São Paulo, sabe que ele faz terrários desse tamanho, que são Bem coisas grandes. assim maravilhosas. Nós vamos falar hoje sobre terrários e o empreendedorismo, como construir um negócio criativo e sustentável. Edu, estou muito feliz por você estar aqui. Eu também muito. E eu quero que você conte para o nosso público como é que foi que nasceu a tua relação com os terrários e como é que você decidiu montar o Estudo Terrários. Me conta. Perfeito. Primeiro, aí, bom dia, boa noite para todo mundo, quem está assistindo a gente. Eu vou te dar um presente, que eu trouxe aqui um presente para te dar. Primeiro, claro, um terrário. Ai, eu estou muito feliz, encantada. Tu já tem um, mas esse é um mini para celebrar esse nosso encontro aqui hoje. Olha que coisa linda. E tem uma entidade aqui dentro, que é o que nós vamos falar. Oxum aí, representando a força, o poder feminino. O empreendedorismo feminino, a força, a garra, né, da mulher. Exatamente. Muito obrigada, imagina. Fiquei muito feliz com o meu presente. Vou deixar aqui para você ver, porque o Edu, ele tem essa relação com os terrários, mas ele criou um ecossistema próprio com as entidades e com as imagens que ele faz. Então, conta pra gente, porque o nosso público está curioso. Vamos lá. A minha relação com o terrário, na verdade, ela é muito nova. Eu sou de Floripa, moro aqui em São Paulo, vai fazer 4 anos aí, final do ano. Eu conheci os terrários aqui em São Paulo. Em Floripa eu não sabia o que era terrário, nunca tinha visto uma peça de terrário lá. Então, em Floripa eu tinha uma vida totalmente estabelecida, empresa rodando, a minha casa tudo perfeita. Só que eu me sentia incomodado com a vida que eu estava levando. Estava tudo bem e eu senti que eu cheguei num platô da vida, num patamar que eu falei para mim mesmo, tá, mas é só isso a minha vida? E aí? Esse é aquele momento em que a gente para, e eu ouço muito dos meus mentorados que chegam para mim, que falam que perderam a conexão com a vida, né? Que olham para o lado e não veem mais absolutamente nada, né? Então, falta despertar a missão e o propósito, né? E aí, de Floripa, vivendo do jeito que você estava vivendo, sem sentido, né? A gente fala sem sentido porque não tinha direcionamento. Você veio para São Paulo. Eu vim para São Paulo. Lá é como se eu estivesse na minha zona de conforto, né? Tava tudo bem, mas aquilo ali me incomodava muito e dentro de mim falava que eu precisava ser desafiado, precisava me descobrir como ser humano, talvez, me reconectar comigo mesmo de novo. Cheguei aqui em São Paulo sem ter nenhum propósito para fazer. Eu e o William, a gente veio junto para São Paulo, a gente tem uma relação aí, vamos fazer 14 anos juntos. Que gostoso, exato. Que maravilha o Will, ele já trabalhava com marketing digital e uma dessas conexões com ele era os terrários. Ele lançava um produto de terrário nessa época. Eu, como vim para São Paulo sem ter absolutamente nada para fazer, comecei a fazer a revisão do que ele produzia em relacionado aos terrários. Foi aí que eu comecei a produzir, comecei a revisar as aulas que ele produzia com os terrários e começou a minha relação com os terrários a partir daí. Então, foi lendo o material de lançamento do produto que você se apaixonou por ele. Exatamente. Eu sempre fui muito do manual, de fazer as coisas com a mão, de estar com a mão na terra, de cuidar do meu jardim. Aqui em São Paulo eu vim morar dentro de um apartamento de 60 metros quadrados. Isso me incomodava muito, porque parece que eu estava trancado ali. Conheci os terrários e comecei a produzir com os próprios vidros que eu tinha dentro de casa. Um vidro de maionese, um vidro de picles, um vidro de café solúvel.
E deixei lá sem pretensão alguma de que fosse virar um negócio. Só que aí a vida traz tanta descoberta que tu só vai entender muito tempo depois o porquê que tudo isso aconteceu. Um amigo viu, se interessou, quis encomendar um para dar pro Dia das Mães. Eu falei, não faço, tá, vou fazer. Vendi o meu primeiro terrário. A gente sempre foi da área de empreender. Lá em Floripa tinha uma hamburgueria. Depois um vizinho viu outro também, se interessou. Edu, eu quero fazer, muito bonito. Tudo. E aí despertou o lado empreendedor a partir daí. O Will falou, mais pessoas precisam conhecer o teu trabalho, precisam ver o que tu está fazendo. Porque é um trabalho muito delicado, sim, né? Muito sensível, sim. Né? Que a gente também precisa cuidar com muito amor e muito carinho, né? E eu acredito que também encante muito as pessoas, né? Quem vem do empreendedorismo não deixa de ter esse germinho no sangue, sim, né? A gente precisa sempre estar em movimento, né? Eu vi aqui que você trouxe as imagens, que você trouxe as pedras, as pinças. Fala um pouquinho, apresenta o material para a gente poder falar sobre o terrário. Perfeito. As miniaturas relacionadas ao meu produto, que é o terrário, a gente começou a fazer logo de início. A gente não produzia no início as miniaturas, eram comprados de outro lugar. Me explica como é produzida essa miniatura. Como é a produção de miniaturas? As miniaturas elas estão todas impressas em 3D, em resina. Ela sai exatamente assim, né? Depois a gente tem que desmontar, tirando todas as bases dela, para deixar a miniatura só assim e disto aqui que ela sai, né? Da impressão 3D, a gente vai pintando à mão, peça por peça, até ela sai assim e ela fica exatamente assim. É um processo, né? É um processo até chegar tudo isso aqui. Então, você escolhe o desenho, coloca no computador, passa para a impressora em 3D, imprime. Imprime. Ela vai saindo exatamente assim, né? Ela vai mergulhando, são 3, 4 horas até a produção ficar completa. Eu pedi para o Edu trazer as imagens porque tem um episódio no Carreira e Suas Vozes que eu entrevistei um professor de impressão em 3D, o Emanuel Campos. Então, corre lá no Instagram depois desse episódio aqui que você vai ver o que ele fala sobre isso, porque atualmente os empreendedores utilizam muito as impressoras 3D em casa para poder fazer. E vem mudado muito esse mercado, né? Com a inteligência artificial também é uma trajetória porque bem... o software ele vai se tornando cada vez mais preciso e mais rápido, né, no que se faz. Quais são as entidades que você trabalha? As figuras também, elas vão cada vez mais ficando mais perfeitas. E o que a gente tentou buscar para dentro do nosso trabalho? A gente encontrou uma pessoa que fazia as miniaturas dos orixás e a gente queria a miniatura que fosse mais parecida possível com o humano. A gente começou lá atrás, quando eu iniciei com os terrários, eu não fazia ainda com as miniaturas dos orixás. Olha, que coisa linda. Essa demanda dos orixás foi acontecendo aos poucos, pela procura dos próprios clientes, perguntando, Edu, você faz de Oxum? Edu, você faz de Oxóssi? Ano passado a gente começou a fazer produções de montagens. Iemanjá, Pretos Velhos. Exato. Iemanjá, Pretos Velhos, Oxum, Iansã, Oxalá. A gente tem todos eles, hoje a gente consegue fazer pela própria produção ser nossa hoje das miniaturas, então a gente tem um catálogo inteiro dos orixás e das entidades também, Exu, Pombagira, Erês, Ogum, e aí vai uma demanda inteira. Que coisinha mais linda que são essas imagens, que perfeição, e eu percebo o carinho, né, que você coloca para dar vida a elas, né? Então, para você que trabalha com terapias que acessam aí os orixás e as entidades, a partir de agora você pode também aprender, além de ter o terrário em casa, você pode aprender a fazer, porque o Edu, ele trabalha exatamente com isso. Então, empreender com os terrários é muito criativo, né? Porque a pessoa traz todo o lado de coordenação motora, né? Para poder ter essa delicadeza, né, de colocar as plantinhas e as imagens com as pinças, né? Mas a pessoa também pode fazer isso para vender, né? O que foi que te inspirou a escolher esse nicho, né? E por que você começou
a desenvolver os cursos de empreendedorismo nos terrários? Tem o lado, claro, todo técnico para a gente desenvolver e a peça ficar exatamente com uma estética interessante, isso que é o mais importante para a gente fazer. Tem toda uma técnica. Eu costumo dizer que você aprendendo a técnica, todo mundo é capaz de fazer um belo produto. Claro que a gente vê que a procura hoje, a gente começou produzindo e vendendo os próprios terrários, como a gente faz até hoje. A demanda depois começou a procura de curso. Edu, você ensina, Edu, você ensina. Eu jamais foi pretensão virar um professor, virar o que a gente está começando nisso hoje. A gente está indo para a 17ª turma do curso presencial esse mês. Fez um ano e 2 meses do curso online que a gente lançou. Então, tudo isso foi pela demanda dos próprios alunos e clientes nos procurando. O terrário, eu costumo dizer, gente, que é você ver a beleza dele aqui dentro do vidro, né? O terrário é um microecossistema dentro do vidro. É como se fosse o nosso mundo aqui dentro. Mas a procura que está por trás disso dos nossos alunos é outra. Qual é? A procura dele é sair dessa loucura da vida. É a busca pelo eu que ele... Como eu senti essa dor há 3 anos atrás lá em Floripa, que eu não estava me sentindo esse conectado. Vazio, o vazio. Né? O terrário é a beleza que você vê no vidro. Mas atrás dele vem a dor de toda uma vida, até exatamente tu chegar nessa peça, que ela é um hobby, é uma terapia tu montar um terrário. Então, a dor do ser humano é exatamente essa, de se reconectar. Ou por causa de uma tribulação do dia a dia, do trabalho que está muito cansativo. A gente recebe muitos médicos, muitos psicólogos da área da saúde. São 60% dos meus alunos aí são da área da saúde, para sair exatamente do estresse do dia a dia, da reconexão com ele mesmo. Ele se entrega para o outro, mas a gente vai acabando se deixando aí, é esse que eu estou percebendo. O ser humano ele vai deixando um pouquinho de si pela trajetória, acabando esquecendo quem é ele próprio. Daí como chega se ele fosse se desmontando, né, ao longo da trajetória. Exatamente. Você trouxe 2 pontos muito importantes. O primeiro é transformar o seu hobby em negócio. Exato. Que eu também fiz uma migração de carreira, mas a minha primeira profissão é o meu hobby, que era a música. Então, eu lecionei durante muitos anos música, piano e instrumentos, e depois fiz arranjo para banda e fui trabalhando em diversos pontos da música. Aos 27 anos, eu fiz uma migração de carreira para o marketing, porém, eu trouxe o meu hobby em primeiro lugar. Então, se você tem um hobby que você gosta muito e sente que você pode transformar em negócio, vai em frente. Exato. A outra questão é a reconexão do ser humano com a natureza. Porque nós somos seres que convivem com a natureza e que precisamos da natureza o tempo todo, né? E vivendo em apartamento, nessa correria do dia a dia, no trânsito, né? Que a gente fica muito tempo em trânsito de um lado para o outro, a gente se esquece de pisar descalço na grama, a gente se esquece de entrar no mar, a gente se esquece do sabor, do cheiro que a terra tem, né? E da própria textura, né? Geladinha agora no frio, né? Mas a terra, ela traz essa limpeza, né, na alma da gente, né? Isso é muito gostoso, Sim, né? E exatamente porque a gente já sentiu isso. Já teve essa sensação de se pertencer. Não pertencer a isso tudo aqui que a gente está vivendo. Muita informação, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que ser uma boa mãe, eu tenho que ser um bom marido, eu tenho que. Eu estou sendo bom para mim? Eu estou me olhando internamente? Eu estou me reconhecendo em tudo isso que eu estou fazendo? Claro que a gente tem obrigações, tem contas, tem tudo. Mas o intuito principal do mundo, eu acho que eu enxergo isso nos meus alunos através de conversas que a gente tem dessa troca. Por que a busca de vir fazer um terrário? Para me reconectar. É planta. Eu consigo criar um ambiente aqui dentro, eu consigo colocar a mão na terra. E você achou ainda que era um simples vasinho, né? A nossa conversa está indo muito além, né? Porque você traz exatamente isso, né? Além do carinho que você coloca, você vai resgatando almas ao longo do caminho, né? E essa é a sua missão, a sua grande missão não é ensinar a fazer terrário, é resgatar essas almas para que elas se reconectem a si mesmas,
as suas missões de vida, os seus propósitos, sejam mais felizes nas suas vidas, né, nos seus relacionamentos e até com uma profissão, né? Você estava dizendo que quem te procura são pessoas que vivem essa loucura do dia a dia, né? Fazer online é muito mais interessante, né? Porque a pessoa pode fazer isso em casa. Uma pessoa que nunca achou que tinha facilidade para isso. Como é que a pessoa começa? Como é que você ensina? Eu vi que você trouxe alguns materiais aqui. Alguns materiais. Mostra pra gente, por favor. O início, gente, é como eu falei, eu sou o próprio exemplo disso, eu não sabia o que era terrário, nunca tinha feito uma peça na minha frente. Você sabendo a técnica, todo mundo sabe montar. Tendo uma pinça, claro que eu não comecei com esses materiais, com o próprio hashi de sushi, que vira uma pinça em casa, todo mundo tem, a gente consegue começar a construir sabendo a técnica, né? Tendo aí, ó, pincelzinho. Esse aqui é o meu primeiro pincel. Então não precisa sair comprando materiais. Todo o material que a gente precisa já tem dentro de casa. Você sabendo a técnica para montar, sabendo as plantas adequadas também, a gente já pode iniciar nesse mercado, né? Ó, funil, e aí musgo, e as plantas específicas também, para a gente montar um terrário, que faz parte da técnica também. Quais plantas são necessárias para montagem do terrário? Plantas que gostam de umidade e plantas que gostam de sombra. Porque ele fica fechado, ele cria o próprio ecossistema e a umidade se mantém ali dentro. Mas como que faz a rega, né? Porque você tem que fazer uma manutenção também, né? A plantinha morreu, como é que a pessoa troca isso? Isso que é muito interessante, porque é um mercado pouco falado, pouco conhecido. Isso que é o interessante desse mercado dos terrários. É um mercado novo, é um mercado lucrativo, dá para ganhar uma boa grana, sim, com os terrários. Como que a gente faz para manter ele aqui dentro vivo? Né? As plantas são vivas, isso que é interessante. Tu falou, mas como é? Exatamente, eu recebo essa pergunta todo dia lá no estúdio. Edu, isso aqui é vivo? As plantas se mantêm aqui dentro? Se mantêm aqui dentro. Basta a gente manter fechado para criar o próprio ecossistema de umidade aqui dentro, porque as plantas que gostam de muita umidade, as plantas que a gente usa para fazer um terrário. E a cada 2 meses, 3, não tem um determinado momento X para a gente abrir e fazer a rega. A gente vai abrir, ó, e regar. Como que eu vou regar? Com um borrifadorzinho. Daqui a, por exemplo, assim, ó, eu tenho que sempre observar o vidro, né, ó. Se daqui a 60 dias eu observo o vidro e ele está seco, como tá aqui, eu vou abrir e vou borrifar uma aguinha nele. Como se fosse uma chuvinha mesmo, ó. Spray, ó. Eu vou fazer uma chuvinha aqui dentro nele, ó. Vou deixar as plantinhas novamente úmidas e volto a fechar o vidro para essa umidade se manter dentro do vidro. Se daqui a 60 dias essa umidade se manter aqui, como está aqui, ó, com gotinhas no vidro, opa, ele está saudável, não preciso regar. Então quando ele estiver seco, como este aqui... É o momento da rega. É o momento de fazer vai a abrir chuvinha como se fosse uma chuva natural dentro dele. Para as plantas ficarem delícia. Um dos grandes diferenciais do seu estúdio terrário são essas peças em miniatura, né? O quanto você... cuida das suas plantas, né? Você cuida do visual, né? Quando você entra na loja do Edu, é como se você estivesse passando por um portal e entrando num lugar muito mágico. Quando a gente era pequeno, todos se recordam aqui, tinham as bolas, né, de neve, né? E a gente ficava pensando como é que era aquela vidinha lá dentro, né? A gente faz as mesmas perguntas agora, porque cada prateleira daquelas não vende só o terrário, né? Vende sonho, né? Tem toda a questão da magia de você ter colocado lá dentro. Tem terrários que tem orixás, tem terrários que tem só plantas, tem terrários também que você cria com situações do cotidiano, Sim, né? As pessoas te mandam aquela foto, eternizam a foto no terrário. Como é que funciona isso? São várias situações. Primeiro, eu crio o terrário. E o muito interessante disso... umas semanas atrás, uma colaboradora perguntou, Du, há quanto tempo tu faz terrário? Que ela entrou para trabalhar com a gente tem uns 2 ou 3 meses. E eu falei, Jai, eu faço terrários há 3 anos só. Mas a bagagem que eu carrego para montar uma peça tem 39 anos. Porque eu tenho 39 anos.
Tudo que eu carrego de paisagens que eu vi, de uma trilha que eu vi, de uma praia que eu fui, de uma viagem que eu fiz, de um filme que eu assisti, tudo aqui tá bagagem dentro. Toda essa bagagem energética eu coloco dentro da minha peça. Quando o cliente traz a proposta para mim, Edu, minha família adora uma praia, meus filhos adoram, minha filha tem um gatinho. Opa! Consigo personalizar para ti com a praia. Lindo. Exatamente, a gente não faz só com os orixás, ó. Tem as miniaturas humanas que a gente também personaliza com a foto do nosso cliente. Então a proposta que o cliente traz, eu desenvolvo também e coloco dentro do vidro com a energia do cliente também e com a minha própria energia de conhecimento, com as técnicas do terrário. Tudo isso é muita energia que tu coloca ali dentro, porque quando a gente está produzindo uma peça de terrário, é o teu momento contigo mesmo. Com a planta, com a mão na terra, com o desenvolvimento, com a tua criatividade. Né? Eu falo assim que você define o estilo de cada peça, então. É assim que eu defino o estilo de cada peça. É no momento que eu estou construindo aquilo ali. Eu não tenho nenhum eu vou fazer... Por exemplo, hoje eu vou fazer um projeto. Não tenho projeto. Eu pego o vidro que eu quero montar e na hora exatamente, chega exatamente e o final é que sai exatamente dali, do momento da minha peça. Então você também usa muito da sua intuição, né? Da sua sensibilidade, né? Para que você possa construir essas vidinhas aí dentro, né? Tem medo, tem coragem, tem determinação, tem o sonho, tem o querer que todo mundo aprenda e se sinta capaz de fazer, nem relacionado só ao terrário. A gente carrega medo de várias outras coisas, de uma vida e da família e do filho e da mãe. Todo esse medo a gente carrega aqui. Mas eu acho que a coragem que está do outro lado, ela sempre tem que falar muito mais alto que tudo isso, né? Que o medo que a gente carrega de, será que eu posso? Será que eu consigo? Primeiro é arregaçar as mangas, né? Ter essa coragem, né? De partir para algo novo. E você teve essa coragem, né? Sim, e você tinha ideia de que você fosse surpreender positivamente as pessoas dessa maneira? Não. É muito interessante falar sobre isso, porque aquela busca que eu tinha lá de Floripa é como se eu realmente sei que eu encontrei o meu propósito de vida, me desafiando a sair da vida boa que eu tinha, mas não estava satisfeito naquilo, e vindo para São Paulo, uma cidade... Porque comparar Floripa a São Paulo não tem comparação. Vindo para uma cidade desafiadora, cheia de obstáculos que tu vê, tu sai da tua casa e tu vê uma pessoa necessitada. Então, tudo isso para mim foi impactante. E me desafiar nesse mercado também, e em 3 anos ter todo esse reconhecimento... É um respiro e um olhar para trás e falar, eu consegui. E agora eu quero mostrar para os outros, para os meus alunos, que eles também conseguem. Porque a gente é ser humano, somos todos iguais. Se eu consigo, se criou-se um método, uma metodologia para aquilo, todo mundo é capaz de conseguir. Todo mundo é capaz, né? Você que está em casa agora, né? E que fica pensando, será que eu faço, será que eu não faço? É melhor você fazer, porque você vai se arrepender do que você fez e não do que você nunca fez, né? Isso é maravilhoso, né? Você tem futuro muito grande, né? Com o terrário, né? Você já sabe os próximos passos. Sim. O que você quer fazer Eu sou muito incomodado com tudo que eu faço. Tô querendo sempre algo novo, me desafiando também. Como que eu me desafio no mundo dos terrários? Com um vidro diferente, com um vidro maior, com um vidro com uma boca bem pequena. Então, se desafiar em relação a isso é pequeno. Então, eu estou sempre me desafiando em relação a vidro, desafiando também meus alunos também a se desafiar, a deixar o medo de lado, acreditar em si. Hoje em dia a gente quer focar muito mais no educacional, porque a gente vê a potência que esse mercado tem no educacional, por ser um mercado novo, por ser um mercado pouco falado, divulgado. Muita gente não sabe o que é um terrário, como cuida. São plantas de verdade, como tu me perguntou? Então, isso que é bom. O educacional também, através do terrário, que é terapêutico como hobby, e também dá para fazer para ganhar dinheiro vendendo isso. Isso é muito importante. Então, para quem está em casa nos assistindo, quais são as suas redes sociais ou o seu site para que a pessoa possa começar a fazer os cursos com você? Tem o Estúdio Terrário, é @Estúdio Terrário, que é a nossa página principal de vendas do produto físico, que é a peça de terrário. E tem o educacional, que é o @edu_terrários, que é voltado mais para curso, para educação, para te ensinar como montar uma peça com um design diferente, com um acabamento impecável, para entregar
algo que você também sinta que você fez aquilo. Nossa, é lindo que eu fiz aquilo. Tem técnica para aprender a fazer isso. Exatamente isso. E o mais fácil é que é online. Edu, é online, exato. Te agradeço muito pelo seu tempo, pela sua atenção, pelo meu presente aqui, pelo universo que você cria, pela responsabilidade que você tem com esse novo ser humano que nasce aí a partir do seu aprendizado. Isso, não é? A gente se desafiar, né? É interessante. Se desafie, sai dessa sua zona de conforto. Tá infeliz? Volta um pouquinho atrás, pensa. Se desafia, a vida, ela tá colocando desafios diários pra gente. Não é que eu deixei de ter desafio. Todo dia eu tenho, mas são novos desafios. Eu olho o desafio, encaro aquilo, sabendo que eu vou ter mais um lá na frente, mas eu vou estar muito mais forte em relação ao outro que passou. Exatamente. E se você gostou desse conteúdo, me segue nas redes sociais, @CláudiaCardilloOficial, para acessar os novos episódios. Até o próximo episódio. Tchau!